Boa noite a todos. Pela graça de Deus, iremos continuar o nosso estudo na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E vamos ler os primeiros versículos. Admoesto, depois, antes de tudo, que se façam suplicações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Depois dos outros versículos, parece que quem me tem estado a ouvir nas últimas semanas, parece que eu não tenho vontade nenhuma de chegar a estes versículos aqui. Começa com levantar as mãos, depois a falar das nossas irmãs, e parece que são passagens que a gente tem assim um bocadinho de medo de pegar, não é? Porque sabemos que são algumas, se calhar somos nós que complicamos, mas vamos lá chegar, pela graça de Deus. Então, nós começamos aqui no versículo 1 por ver como deveria ser prioritária a oração. Porque, antes de tudo, se façam vários tipos de oração, não é? Ou seja, a oração devia ser algo prioritário, algo que devia ser dado destaque, devia ser algo tão importante das nossas vidas como o respirar é para os nossos corpos físicos, e vemos como muitas vezes é negligenciado, não é? Se temos de cortar em alguma parte no culto, corta-se onde corta-se na oração, porque não é assim tão importante quanto isso. É a impressão que dá, não é? Infelizmente. E depois vemos aqui vários tipos de orações, de suplicações, que é pedidos a nosso favor, orações, intercessões, pedir por outros e ações de graças, e vimos que isto é, por assim dizer, uma escalada de maturidade na nossa oração. À medida que nós vamos crescendo em maturidade e na nossa vida espiritual, vamos deixando de apenas pedir a Deus, como se Deus fosse uma máquina de venda automática que nós queremos algo e vamos lá e damos, para chegarmos ao ponto em que somos capazes de dar graças por tudo. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, não é? E mesmo naquela situação, talvez uma das situações mais difíceis pelas quais ele passou, porque passou durante muito tempo com o espinho na carne, ele disse que me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, ele chegou a um ponto em que eu não sei se algum dia vou chegar, mas gostaria de chegar ao ponto em que sou capaz de dar graças a Deus pelas coisas aparentemente mais difíceis da vida. Paulo chegou a esse ponto. Porque ele percebeu o quê? Algo que eu gostava de perceber na prática da minha vida. É que a minha vida, o objetivo de Deus para a minha vida não passa necessariamente que eu tenha uma vida com tudo do bom e do melhor do ponto de vista humano. Porque Deus, muitas vezes, o propósito de Deus não passa necessariamente por nós sermos livres de todo o tipo de enfermidade, de problemas financeiros e tudo mais. É, no meio dessas situações, conseguir ser fiel e conseguir ser agradecido. Porque o poder de Deus, como ele diz naquela passagem aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus mostra muito mais poder, muita mais ação do seu Espírito em nós, quando nos capacita a viver com uma dor constante. Eu não sei o que é ter isso, sinceramente. Eu sei que há irmãos nossos que vivem todo o dia com aquilo a doer. Sempre. Não passa. Eu não sei o que é isso. Mas a graça de Deus capacita-nos a viver mesmo com uma dor constante. E Deus me mostra muito mais poder dessa forma do que, olha, já não tens mais isto. O teu problema passou.
Eu não quero ter dor, eu não quero passar por dificuldades, não quero ter problemas na vida, mas gostaria de ser capaz de, no meio da adversidade, permanecer fiel e conseguir dar graças. Então ele continua aqui e diz orar por todos os homens. Por todos. Todos os homens e mulheres, que aqui a palavra não... Alguns que sentem necessidade, parece homens, e temos logo de ir a correr dizer mulheres também, porque senão parece que estamos a escolher alguém. Aqui a ideia é toda a humanidade, homens e mulheres. Pelos reis, e se há pessoa por quem muitas vezes não dá vontade nenhuma de orar, a não ser aqueles salmos vinga-te, Senhor, sejam viúvas as suas mulheres e órfãos os seus filhos, é a vontade que dá de orar em relação a certos governantes, não é? Mas não é assim que devemos orar. Não é assim que devemos orar. Nós vimos várias passagens, vamos só relembrá-las rapidamente, passagens em que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro incentivam a orarmos, a sujeitar-nos às autoridades. E devemos dar graças a Deus, ainda falamos um pouco sobre isso, nós ainda vivemos num Estado de Direito, num sítio onde nós sabemos com o que é que podemos contar, e não de viver numa anarquia. Porque é sempre possível termos um sistema que nos governe pior. E nós vemos isso muitas vezes a acontecer. Há uns anos nós pensávamos assim, é impossível, agora vou citar nomes porque não me identifico com nenhum deles. Tínhamos o Durão Barroso, que fugiu para a União Europeia, e nós, é impossível ter pior do que isto. Quem é que vem? José Sócrates. É impossível ter pior do que isto. Quem é que vem a seguir? Passos Coelho. É impossível ter pior do que isto. António Coelho. E vamos andando sempre, é impossível ter pior do que isto. E alguns de nós vamos a pensar, se calhar não era, os que estavam antes nem eram assim tão maus, não é? Portanto, demos graças a Deus por vivermos num país onde podemos ter alguma liberdade, onde sabemos com o que é que podemos contar. Porque há países onde, se nós formos nos abeirarmos numa força de autoridade, provavelmente ela não nos vai ajudar. O que é que ela vai fazer? Vai tentar extorquir-nos dinheiro. Vai arranjar-nos problemas. Então o que é que muitos fazem? Tentam resolver os seus problemas sem ir às autoridades. Nós, no nosso país, pela graça de Deus, e devemos dar graças a Deus por isso, porque se nos abeiramos de uma força de autoridade, qual é a nossa expectativa? Ele vai ajudar. E quase ninguém que vá de boa fé a uma força de autoridade é explorado, é usurpado, é maltratado por eles. Pode haver um caso ou outro, mas a nossa expectativa é que tenhamos. Portanto, devemos dar graças a Deus por isso. Eu também falei sucintamente de alguns regimes políticos que nós achávamos completamente impensáveis. Aquele é um ditador, temos de tirar aquela pessoa dali. E nós vimos o caso do Iraque há 20 anos. O Saddam Hussein é um ditador, tem de ser deitado abaixo. Quem é que veio a seguir? A anarquia. Quem é que surgiu lá? Quem é que surgiu no Iraque? Há uns 10 anos para cá. O Estado Islâmico. O Estado Islâmico, que consegue ser pior do que um regime opressivo, mas ao menos nós sabemos com o que é que podemos contar. A Primavera Árabe, na década passada, ali no Norte de África, que derrubou vários regimes políticos, incluindo o da Líbia, do Gaddafi. Veio melhor? Não. Veio o caos. E nós vemos agora o Mediterrâneo, o que se passa ali, muita gente a tentar fugir desses países para vir para a Europa, porque é muito complicado. E nós devemos, aqui em Portugal, devemos dar graças a Deus, até pelos governantes. Mas claro, isto não quer dizer que vamos dar graças a Deus pela governação deles. Claro que não apreciamos o rumo, e nós que somos cristãos, penso eu, conservadores, que defendem certos valores morais e éticos. Claro que não damos graças por certas medidas que os últimos governos puseram em marcha. E já tenho falado várias vezes sobre isso, e quando chega o dia de exercermos o nosso direito cívico,
o nosso direito e dever, devemos também ter isso em conta. Este domingo vamos votar, alguns já votaram, se calhar, mas alguns, nem todos irão votar, mas alguns irão votar. E devemos também exercer a nossa cidadania principal, que é a cidadania celestial, também nestes atos, mostrando o que é que, de todas as opções que nos põem à frente, qual é que consideramos que vai, de uma forma mais eficaz, defender isto que nós estamos aqui a ver. O que é que nós estamos aqui a ver? Para que tenhamos uma vida que até sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque há alguns governos que podem dificultar-nos a vida. Algumas correntes políticas, algumas leis que podem condicionar a nossa vida. Eu vou dar só um exemplo. Já vos falei disso, mas vou só relembrar. Vocês ouviram há uns tempos aquela lei das terapias de conversão. Sabem o que é que são terapias de conversão? Vou só explicar. Não é a conversão ao converter-se segundo a Bíblia. Não é essa conversão. É alguém que se convence de que é homossexual ou de que é transexual, ter apoio, ter alguém, podem ser os pais a levar, ou outra pessoa, que os tente convencer do contrário. Isso é chamado de terapias de conversão. E isso é ilegal, é crime. Um psicólogo perde a carteira profissional, perde o direito de exercer. E houve recentemente, eu não vi essa reportagem, eu queria falar que alguém maldosamente foi perguntar, sem dizer o que ia, foram atores, pessoas contratadas para esse efeito, através de um canal da televisão, que foram fingir que era uma pessoa homossexual e foi pedir ajuda a pastores. E o que é que os pastores tentaram fazer? Mostrar que a palavra de Deus lhe ensina. Para apanhá-los. E falso. Para apanhá-los a cometer uma ilegalidade. Estão a ver? Os pastores evangélicos, é isto que eles fazem. E isto, graças a quem esteve no poder nos últimos anos, isto passou. Ou seja, imaginem que o Duarte, ou o Zé António, ou o outro irmão, que um pai preocupado leva o seu filho a um destes irmãos. Irmão, meu filho está a passar por isto. Pode orar por ele, pode aconselhá-lo à luz da palavra de Deus. Isto é ilegal. Chegamos a esse ponto. Nós já pensávamos em termos que isso é engraçado. Fazer a conversão num sentido pode-se. Que é o que se faz com a doutrinação que há nas escolas, nos meios de comunicação social e tudo mais. É isso que nós temos. Temos este tipo de coisas. Mas depois, se alguém se atreve a fazer o contrário, está tramado. Muito, muito, muito complicado. Mas então, nós devemos orar pelos nossos governantes. Devemos orar. Eu gosto muito de uma passagem que eu penso que não citei, mas eu vou citar aqui outras que... Vou relembrar só aqui algumas. Aquela de Provérbios que eu gosto bastante. Provérbios 22. Provérbios 24, 21 e 22. Provérbios 24, 21. Tema ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles a quem é conhecerá. Tema ao Senhor e ao Rei. Ou seja, nós temendo ao Senhor, devemos também temer ao Rei. E não te entremetas com os que buscam mudanças, porque há muitas pessoas que andam a apelar à insubordinação. Esta gente não tem nada... Estes governantes não são de Deus. Nós não temos nada que os respeitar. E apelam a uma certa rebelião, uma certa insubmissão às autoridades. Claro que, eu disse isso na semana passada, isto não quer dizer...
Quando há situações em que nós temos de obedecer a Deus ou ao homem, obedecemos a Deus. Não é? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Daniel e os seus amigos têm duas situações diferentes. Foram confrontados entre fazer o que Deus dizia e o que o rei dizia, e eles fizeram o que Deus dizia. Mesmo sabendo que podiam sofrer as consequências, ou na fornalha de fogo ardente, ou na cova dos leões. Mas isto não quer dizer que vamos agora ter uma posição de oposição, de desafio às autoridades. Não creio que devamos fazê-lo. E há outra passagem que em Jeremias 29, que é aquela passagem que tem um versículo que muita gente gosta, é um dos versículos que muita gente gosta, só que não está descontextualizado, mas muita gente gosta. Quem é que não gosta daquele versículo? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo era muito... é um versículo que muita gente gosta de citar, se bem que eu não gosto muito de pegar em versículos sem perceber o contexto deles. Vamos ler então aqui rapidamente alguns versículos desta passagem. Então, esta passagem de Jeremias 29 é uma carta que Jeremias escreveu àquelas pessoas que tinham sido levadas cativas de Judá para a Babilónia. Foram levadas de Judá para a Babilónia. E nós estamos numa situação parecida, nós estamos num país estranho, não é? E podemos ver aqui alguns paralelos podemos identificar de certa forma com a nação de Judá. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilónia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganeis, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilónia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E podíamos continuar, mas a ideia é esta. Eles tiveram 40 anos na Babilónia. E a vontade de alguns, e havia alguns profetas que andavam, falsos profetas que andavam a dizer, a incentivá-los, não, nós vamos voltar, vamos embora. E ele disse, não, vocês vão ficar aqui, vão ambientar, vão viver aqui durante 70 anos, se calhar alguns acabaram por morrer na Babilónia, alguns que foram exilados para a Babilónia não voltaram. 70 anos é muito tempo, não é? Poderá ter havido alguns que foram de Judá para a Babilónia quando eram novos e voltaram quando eram velhos. Mas muitos terão morrido. Não é? Mas é curioso esta expressão. Procurai, versículo 7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É esta a nossa atitude. Deve ser esta a nossa atitude. Não é revoltarmos, não é dizermos não queremos, não nos sujeitamos a este estado de coisas, queremos mudar tudo. Não. É aqui que nós vamos estar. Temos uma vida quieta e sossegada. Orar pela paz da cidade. Orar pelas nossas autoridades. Orar por aqueles que estão em... Como é que diz? Em posição de... Deixa eu falar. Aqueles que estão em iminência, não é? Pelos que estão em iminência.
para termos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e a honestidade. Portanto, deve ser este o nosso espírito. Não é de querer subverter a autoridade que existe. Não é... Porque reparem, nós vivemos num tempo de mais opressivo e mais ditatorial do que aquele em que o apóstolo Paulo viveu. A resposta é óbvia, não é? Alguns podem achar, sim, é pior. Não. Paulo viveu no tempo de Nero e de outros imperadores. Ainda assim não o vemos uma única vez a apelar. Revoltem-se. Isto não tem jeito nenhum. Ele é isto, é aquilo. Não. O propósito do apóstolo Paulo, que era o propósito que Deus revelou a Paulo, vai muito para além do tempo que nós passamos neste mundo. Enquanto estamos neste mundo, ter uma vida quieta e sossegada. Uma vida sem levantar muitas ondas. Sem andar aqui a criar problemas. A sermos rotulados de pessoas que, olha, esta gente está sempre a criar-nos problemas. Não é esse o propósito de Deus. Há uma passagem em que parece isso. Atos 17:6. Atos 17:6. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. O Evangelho chegou àquele sítio, mas a forma como eles tinham alvoroçado o mundo não era a criar confusão. Não era apelar à insubordinação contra toda a gente, contra as autoridades. Nunca vemos isso. Não sei, se calhar podem encontrar-me aqui alguma passagem onde dê a entender isso. Não vemos. Até mesmo o Senhor, que sabia que os religiosos do tempo dele eram os hipócritas, o que é que ele diz àquele leproso? Vai e faz o que é de lei. Podia dizer, olha, não lides nada, eu sou superior a tudo isso, não podes passar à frente. Não, havia autoridades. E o Senhor sempre apelou ao respeito pelas autoridades. Porque imaginem que nós conseguíamos tomar pela força, fazer valer aquilo que nós queremos. Quem é que nos garante que isso vai ser durante muito tempo? Porque depois vêm outros. Podem vir outros e tomar o poder eles e fazer as coisas à maneira deles. Ou seja, nunca vemos isso, apelar à insubordinação. Nem mesmo os escravos, os servos. Vemos Paulo uma única vez apelar à insubordinação dos servos contra os seus senhores. Alguns que usam isso para dizer que, se calhar alguns são capazes de achar isso, eu não vou comprometer, que os crentes não devem fazer greve. Já ouviram isso, não é? Os crentes não devem fazer greve. Isso é um tema complicado, não vou meter-me por aí, mas não vemos o apelo a desrespeitar as autoridades. Isso em muitos outros sítios acontece. O próprio centurião percebia, também sei que até pessoas, ter autoridade sobre outras pessoas, não é? E todos nós temos situações em que somos superiores ou somos autoridade em relação a alguém. Ou temos outros superiores a nós. E devemos sempre apelar aos nossos irmãos, quem tem filhos, aos seus filhos, respeitar as autoridades. Se há coisa que eu detesto é quando vejo pais a falar mal dos professores aos filhos. Falar mal. Eu evito sempre ao máximo, meu filho diz alguma coisa sobre os professores, eu tento sempre apelar a que ele respeite os professores. Nunca dizer, realmente ela é isto, é aquilo, porque senão também eu faço ideia do que é que dizem de mim, também, enquanto professor. Por isso. E outras situações, as autoridades policiais.
devemos respeitar. As autoridades no trabalho, as autoridades na igreja local, devemos respeitar. Devemos orar por eles. E muito importante, reforço a ideia, não devemos ser pessoas conhecidas por agitadores, no mau sentido da palavra. Pessoas problemáticas. Pessoas que tentam fazer valer as suas convicções através da força, ou através de ações disruptivas. Quem é que não gosta quando... Vou botar melhor. Quem é que gosta quando vê aquelas pessoas que se colam à estrada para impedir o trânsito de avançar ou fazem outras coisas, supostamente por causa do clima? Alguns chamam ativistas, eu chamo-lhes terroristas. São os terroristas do clima. Os zelotes da religião das alterações climáticas, que acham que o mundo vai acabar e, portanto, têm de fazer tudo o que puderem fazer. Tudo é legítimo, como estamos em guerra contra a indústria dos combustíveis fósseis. Eles acham que estão em guerra. E tudo é legítimo. Atirar a tinta contra governantes, danificar infraestruturas, impedir o normal funcionamento da sociedade. Acham-se nesse direito. Há cerca de 2 semanas, aqui no Porto, na Faculdade de Ciências, uns ativistas, eu volto a dizer, não os chamo ativistas, chamo-os terroristas, porque o que é terrorismo? É, pela força e pela intimidação, fazer valer, usar o terror, a força, a disrupção para fins políticos. Por isso, eu sei que é uma palavra forte, mas também não vou chamar de ativistas. Posso chamar extremistas. Aqueles pró-Palestina que se enfiaram lá dentro de um edifício da Faculdade de Ciências a exigir que a Faculdade de Ciências cortasse relações com Israel. E algum de nós pensa assim, olha, isto que eles estão a fazer faz com que eu os apoie mais, com que seja mais simpatizante do seu ponto de vista. Alguém pensa isso? Alguém fica a pensar mais, olha, eu vou preocupar-me mais com as questões climáticas depois de ter visto o que eles fizeram. Aquilo que convence alguém, duvido que convença alguém. Agora, o que pode convencer alguém, eu vou dar um exemplo melhor. Eu tenho uma colega na escola que é vegana, mas não é aquele tipo de vegan, vegetariano, não come nada e tenta não usar nada de origem animal. Mas ela tem uma vida quieta e sossegada. Apesar de eu não concordar com ela, apesar de estar em termos ideológicos nos antípodas dela, ou seja, completamente contrário, ela tem uma postura muito positiva e consegue muito mais facilmente, eventualmente, influenciar alguém para o lado dela do que todas estas ações. Já vão perceber porque é que eu estou a falar assim. Penso que vão perceber. Tivemos um jantar de Natal, ela pediu para fazerem, e fazem isso, fazer comida sem carne, sem bacalhau ou outra carne, e não andam aqui a fazer aquela expressão americana que é o food shaming, ou seja, envergonhar os outros por causa do que estão a comer. Não fez isso. Eu faço o que acho bem. E espero, com a minha postura quieta e sossegada, influenciar alguém. O que é que tem mais eficácia? Alguns acham, não, tem de ser pela força, temos de fazer manifestações, Há um indivíduo que eu conheço e tenho pena por aquilo que ele faz, que foi esta semana passada à Feira do Livro, ter com uma pessoa que escreve livros completamente impróprios para crianças, sobre sexualidade, sobre a promoção da homossexualidade e da transexualidade. Há livros mesmo perversos, escritos para crianças. E esse indivíduo foi confrontar uma escritora.
Está lá, mas na Feira do Livro de Lisboa às vezes há autores convidados que estão para dar autógrafos e responder a perguntas. Então ele filmou-se para as redes sociais e foi confrontá-lo. Claro, depois aquilo é uma vergonha. Eu sinto vergonha alheia de partilhar, de certa forma, das convicções daquela pessoa, que é uma pessoa que quer defender a inocência das crianças, defende a não sexualização das crianças, defende a não doutrinação das crianças, mas o que é que ele faz? Vai armar barraca para fazer valer a sua causa, pensando que vai avançar a sua causa. Eu acho que aquilo é contraproducente. Ele ontem chamou-me de fraco. Tu és um fraco. Porque não faço o que ele faz. Porque o que eu faço é ensino aos meus filhos o que a palavra de Deus diz sobre o assunto e procuro viver a minha vida quieta e sossegada. Não daqui a armar confusão. Quem é que tem mais probabilidade de convencer quem quer que seja? É alguém que faz este estaralhaço todo? Arma esta confusão toda? Nós não vemos o apóstolo Paulo agir assim. Ele pregava o Evangelho. O Evangelho mudava as pessoas. Porque, reparem aqui numa coisa interessante. Paulo, quando chegou aqui neste capítulo, não, mais à frente, Atos 19, ele chegou lá a Éfeso e começou a queimar livros de magia. Foi o que fez. O que é que Paulo fez em relação aos livros de magia? Começou a queimá-los. O que é que ele fez? Então, ajuda-me, Armando. Dizem que os queimaram. As pessoas que os queimaram. Mas o que é que aconteceu? Primeiro converteram-se. E depois o que aconteceu? Isto não é nada. Isto não presta para nada. Vamos lá tratar de queimar. Porque qual é o objetivo de Deus? Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não quer operar a começar pelo telhado. É que esta passagem que nós vamos chegar lá, se calhar daqui a uns meses, a Bíblia não diz Deus quer que todos sejam heterossexuais. Ou Deus quer que todos sejam conservadores de direita. Adianta alguma coisa em termos eternos? De que vale uma pessoa ser heterossexual, defensora dos valores morais cristãos e estar perdida? De que é que adiantava chegar lá a Éfeso e dizer vocês têm que amar estes livros todos? Isto é uma idolatria pegada. Adiantava alguma coisa? Não adiantava. Assim, claro que adiantava no sentido de não haver aquelas aberrações e aquelas afrontas ao nome de Deus. Mas para as pessoas em particular não adiantava de nada. Eu falamos destes terroristas do clima, dos terroristas pró-Palestina e dos terroristas conservadores, porque tem de se chamar isso, infelizmente tem de se chamar isso, porque não é esse o propósito de Deus. Olha, o que é que esta passagem termina dizendo? Atenção, eu não estou com isto a dizer que nós devemos alinhar destas questões todas e fazer de conta que nada destes avanços do mal sobre a nossa sociedade, vamos ficar a assobiar para o lado. Não. Mas não é desta maneira disruptiva e de confrontação que devemos agir. Uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Deus agrada-se que nós vivemos uma vida quieta e sossegada, que sejamos conhecidos por sermos um povo que, imaginem isto, um povo que as autoridades sabem, olha, eles estão a orar por nós. Nós governamos de uma maneira que é contrária à fé deles, mas eles ainda assim continuam a orar por nós. Certamente terão uma opinião de nós muito diferente da que teriam se estas pessoas estão de cima do púlpito constantemente a apelar à insubordinação, à rebelião contra nós. Não é isso que Deus deseja de nós. Pelo menos pelo que eu vejo aqui por estas passagens. Eu sei que o Eduardo quer dar algum tempo para depois nós conhecermos melhor estes nossos irmãos e, portanto, vamos ficar por aqui.
Até podemos falar um pouquinho sobre isto que acabei de falar. Eu entusiasmo e são temas que realmente me são muito caros, mas acima de tudo, fiquem com isto, não ficarem com mais nada. O propósito de Deus é salvar todos os homens. Não é conquistar o mundo para os valores cristãos. Eu tinha mais umas coisas para dizer sobre isso, mas ficará, se Deus quiser, para a semana. O Senhor nos abençoe.